falar de fonologia? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e a mais uma explicação. E hoje a gente vai falar de uma das coisas mais importantes que se tem para poder estudar gramática, que a gente meio que não entende, tipo assim, por que se vê, e a gente vê às vezes até passado meio de forma negligente ou pouco, que é a questão do estudo de fonologia, que é o estudo dos sons de uma língua. Por que é tão importante a gente poder entender fonologia? Porque um dos grandes aspectos que a gente precisa entender é que uma língua, primeiro, ela é oralizada, então ela é falada, primeiro é um som e depois ela é transcrita para questão de letras. Então pode ser bem curioso que a gente tenha muito esse quesito de escrever como fala. Porque, na verdade, a gente não necessariamente vai escrever a mesma palavra do mesmo jeito que a gente pronuncia. Então, o que a gramática tenta fazer é criar um padrão, é criar alguma coisa esperada para a gente poder conseguir escrever. E também, o que faz a fonologia é fazer com que alguns sons sejam transcritos de uma forma, enquanto outros sons sejam transcritos de outra forma. E até mesmo saber quando escrever uma letra para cada um dos tipos de som. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que quando a gente fala de fonologia, a gente também fala do estudo de fonemas. Precisa entender que fonema é diferente de letra. Enquanto fonema é um tipo de marcação de som, a letra é uma marcação gráfica desse tipo de som. Então isso significa que a gente pode ter um fonema para uma letra, mas a gente pode também ter um fonema para duas letras, a gente pode ter dois fonemas para uma letra, ou até mesmo uma letra que não tem nenhum fonema. Se for pensar em um caso que tem uma letra que tem dois fonemas diferentes, a gente pode pensar no caso da letra G, que a gente pode ter na expressão de gato e gente, ou seja, a mesma letra tem dois fonemas diferentes. A gente tem até fonemas que são representados por letras diferentes. Então a gente tem o caso de jiboia e gigante. Um a gente tem a letra G, o outro a letra J, mas os sons são iguais. Nos casos de carro e chave, vocês podem perceber que existem duas letras para poder fazer a representação de um fonema. Ou até mesmo pode ter uma letra que representa dois fonemas, no caso de táxi, onde o X faz a questão de fazer uma representação de dois fonemas ali. No caso de uma letra não corresponder a nenhum fonema, a gente pode pensar nas palavras hoje e homem, que tem a letra H, mas não significa nenhum tipo de fonema. E na classificação dos fonemas, a gente vai ter três tipos, que são vogal, semivogal e consoante. A vogal é o núcleo formador de uma sílaba. Então, em português, a gente sempre vai ter a aparição de uma sílaba com uma vogal. Então, ela é o som aberto que a gente vai ter, então, ali sendo vocalizado. E é fácil de identificar, são os fonemas A, E, I, O, U. A semivogal não é o núcleo significativo que existe de uma sílaba. Então, quando a gente for contar sílabas, a gente vai ter mais atenção na vogal do que a semivogal. Frequentemente você vai encontrar em português as letras I e U representando semivogais, como é o caso das palavras pai e mal. Você pode perceber que a gente tem a questão da letra da pai, que tem A e I, e a gente não vai ter uma contagem de duas sílabas, mas a gente tem uma contagem de uma sílaba só, onde a gente tem a vogal A e a semivogal I. A palavra mal, que tem a vogal A e a semivogal U. Quando a gente vai analisar isso, não existe a necessidade de separar em duas sílabas. Pode também aparecer a letra E e a letra O quando elas ganham som de I e de U, quando são os casos das palavras mãe e pão. E você está vendo eu falar várias vezes a palavra sílaba, né, nesse valor significativo. A sílaba é o que vai fazer a formação de uma palavra. Inclusive, você pode ter palavras que tenham uma única sílaba, duas sílabas, três sílabas, várias sílabas, mas é aquela questão que a gente vai ter a separação de uma vogal e de um núcleo de um fonema que vai fazer com que a gente tenha, então, naquela palavra, um som significativo para a composição de uma palavra e o significado que a gente quer trazer com ela. Inclusive, existem também alguns encontros vocálicos, que são nada mais nada menos do que quando você coloca uma vogal com outra vogal. Porém, pode ser diferente cada um dos tipos de vogais que estão se encontrando. No caso do hiato, é quando a gente vai ter duas vogais que se encontram na divisão de uma sílaba para outra. Se a gente pegar o caso da palavra poeta, você vai perceber que a gente não vai conseguir fazer a expressão de poeta sem separar o E. Uma das coisas que é mais curiosa na língua portuguesa e também em algumas outras línguas é a separação de sílabas. É muito comum que a gente faça a questão de ficar batendo palma, né? Então, poeta. Só que assim, fica confuso por que a gente faz isso. Mas para você poder entender, uma vogal é a abertura completa do seu maxilar. Então, quando você quer saber se é uma vogal ou uma semivogal,
você desce o queixo. Então quando você fala poeta, mesmo que você não queira, você sobe 3 vezes, você desce 3 vezes, você desce 3 vezes o queixo. Então isso significa que poeta significa que tem 3 sílabas. Então a separação entre o e e faz com que a gente tenha um hiato. Então é o encontro entre duas vogais em sílabas diferentes. O ditongo já vai ser parecido com o hiato. Então são duas vogais, mas diferente do hiato que está em sílabas diferentes, a gente tem na mesma sílaba. Então isso significa que a gente pode ter um encontro de uma semivogal com uma vogal ou uma vogal com uma semivogal. O ditongo decrescente, a gente tem o primeiro som mais forte e o segundo mais fraco. Por exemplo, a palavra cuidado. Então quando você tem o cuidado, você tem a letra U e a letra I. Perceba que quando eu falo cuidado, a gente tem 3 sílabas sendo faladas. Então você poderia até tentar fazer uma forçação de barra de fazer de cuidados, que você não consegue, porque não é essa forma que você está pronunciando. Então você percebe que tem uma vogal e uma semivogal. Já o ditongo crescente é a situação oposta. A gente tem uma semivogal e uma vogal, que nem é o caso de colégio. Então a gente tem colégio. Então a gente tem 3 vezes descendo o queixo, para a gente poder fazer com que primeiro tenha a semivogal I e depois a vogal O. O tritongo é mais fácil e tem uma significação que a gente tem 3 vogais na mesma sílaba, mas não tem diferença, porque a gente sempre vai ter uma semivogal, uma vogal e uma semivogal depois, que é o caso, por exemplo, da palavra Uruguai. E é engraçado que nesses papos que a gente fala de vogal, tem muita gente que fala a letra O, que tem pessoas que falam O e O, e tem gente que fala letra E e letra E. Como que você fala essas duas letras? Escreve aqui no comentário, você fala O e E, você fala O e E? Como que você fala? Eu costumo falar O e E. E depois das vogais, a gente tem as consoantes. É bem simples a gente poder conseguir entender, é porque tudo que não é vogal é uma consoante. Mas uma questão de uma explicação um pouco mais aprofundada, a consoante é uma tentativa de barrar o som da vogal, ou se não, colocar um obstáculo no som da vogal. Então, enquanto todas as vogais a gente consegue falar sem a gente precisar fechar a boca ou deixar de soltar o som, a consoante é uma barragem que a gente tem nesse som sendo passado. É o caso de todas as consoantes que a gente conhece, que não são os casos de A, E, I, O, U. Então a gente tem os casos de B, C, D e por aí vai. Então é interessante perceber que toda sílaba ela pode ser formada por apenas uma única vogal, mas nenhuma sílaba ela é formada por apenas uma consoante. Porque para existir a consoante, a gente precisa de uma vogal para poder conseguir falar essa consoante. É só você pensar, como que você conseguiria falar as letras B e P sem que você tivesse a letra E no final para a gente conseguir pronunciar essas consoantes? E além disso, nós também temos encontros consonantais, que é o encontro de duas consoantes. Elas podem aparecer na mesma sílaba, como é o caso de bicicleta, onde você tem o encontro de C e L na mesma sílaba. Ou se não, elas podem estar em sílabas diferentes, como é o caso da palavra advogado. Você tem, nessa situação, o D que se encontra com o V, mas em sílabas separadas. É por isso que é interessante a gente entender e perceber que essas classificações estão mais relacionadas com a pronúncia do que de fato com a escrita, porque você está percebendo que, mesmo que a gente tenha toda a palavra junta, a classificação é pela pronúncia. Então toda hora a gente tem que voltar e perceber que a classificação de fonologia, ela se importa muito mais com o que a gente fala do que de fato com o que a gente escreve. Os dígrafos também são uma outra classificação que a gente vai ter em fonologia, que são duas letras que representam apenas um fonema. Ele pode ser tanto um dígrafo consonantal quanto um dígrafo vocálico. Então isso significa que para eu ter um dígrafo consonantal, eu tenho que ter duas consoantes para formar apenas um som, um fonema, como é o caso de carro. Quando eu tenho a palavra carro, eu tenho duas letras R's para poder fazer apenas um fonema da letra R. Enquanto o dígrafo vocálico vai ser diferente, não é um encontro de duas vogais. Isso a gente já falou. A gente já falou que é o caso de ditongo e é o caso de hiato. Mas o dígrafo que a gente tem vocálico é quando a gente escreve uma vogal e depois uma consoante. Como é o caso de campo. Quando eu tenho o A mais o M, eu tenho um só som, que é o AM, que vai fazer com que a gente tenha esse encontro da vogal com a consoante para apenas um fonema. Isso pode ser curioso, porque você pode estar se perguntando, poxa, mas o que isso tem a ver? Se eu tenho uma questão de fala, como que eu vou saber escrever ou até separar palavras?
Então, no caso da fonologia, isso ajuda bastante a gente poder fazer alguns processos de separação de sílabas ou até de translineação. A translineação é nada mais nada menos de que quando termina aquela margem da folha, você sabe onde que você tem que separar. Eu vou ser bem sincero, se você não gosta de decorar isso ou você tem medo de separar errado, porque isso pode ser cobrado como um erro de ortografia, é muito mais fácil você pular a linha e continuar escrevendo do que você apostar nessa falta de insegurança. Então, eu vou falar para você as regras que existem relacionadas de fonologia com a parte de escrita, mas a maior dica que eu posso dar para você nunca errar isso é não fazendo. Ora, qual que é o jeito mais seguro de você pular bungee jumping? É você não pular bungee jumping. Então qual é o jeito mais seguro de você separar sílabas? É simples, é não separar sílaba. Então os ditongos e os tritongos sempre estão na mesma sílaba. Então isso significa que se eu tiver uma vogal, semivogal, uma semivogal e o vogal, ou semivogal, vogal, semivogal, sempre é na mesma sílaba. Os hiatos, eles sempre estão em sílabas diferentes. Tanto os dígrafos consonantais quanto os dígrafos vocálicos, eles sempre pertencem à mesma sílaba. E é claro que nenhuma regra não poderia ter uma exceção, como são os casos de RR, SS, SC, S cedilha, XS e XC. Eles ficam em sílabas diferentes, mas isso para você poder conseguir lembrar um pouco mais fácil é o caso de RR e os dígrafos que têm o som de S. Então fica mais fácil de você conseguir lembrar. Os encontros consonantais têm algumas coisas. Então o primeiro deles, os encontros consonantais são separados. Quando a segunda consoante for L ou R, eles vão ficar juntos. E quando a gente tem um caso de um encontro consonantal que começa uma palavra, a gente não separa eles. Apesar de tudo isso ser uma questão de fonologia, eu vou te dizer uma coisa que pode te ajudar nos seus estudos de fonologia. Eu falei aqui muitos exemplos de palavras, de expressões, de como você encontrar e tudo isso, mas eu vou ser bem sincero, se você conseguir trazer exemplos além dos que eu te falei, vai te ajudar bastante na questão de estudo de fonologia, porque eu te dei palavras que para mim seriam fáceis de associar, mas pode ser que para você seria difícil de você entender. Então a melhor aplicação que você tem para poder fazer isso é, quando você tem uma questão de hiato, tente lembrar uma palavra fácil para você para poder conseguir lembrar de um hiato. Às vezes é muito mais fácil a gente pensar em nomes de pessoas que a gente conhece, ou coisas que tem no nosso quarto, ou coisas que a gente gosta para a gente poder encontrar essa questão de ter um hiato, ter uma vogal, uma semivogal, um ditongo, um tritongo, um encontro consonantal. Você pode brincar, por exemplo, com o caso do seu nome, que eu tenho 3 vogais, e aí eu fico brincando também que eu tenho o caso também de um dígrafo consonantal, um dígrafo vocálico. E uma outra coisa que você poderia fazer também é você pegar ou o Anki app, que também é um aplicativo que ele faz aqueles flashcards, que são aquelas cartelinhas que você tem frente e verso, ou você pode fazer isso também com alguns bloquinhos de nota, alguns post-its, para você poder escrever uma palavra, e aí você escreve, e aí você marca embaixo o que você quer focar. Então, por exemplo, você escreveu a palavra carro, e aí você grifa o RR. E aí você tem que explicar o que é aquilo, e atrás você bota a resposta. A melhor forma de estudar é essa, você conseguindo pegar o que você aprendeu com exemplos que você entenderia para poder aplicar em outros exemplos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Inclusive, ficou alguma dúvida? Você quer fazer algum pedido de algum outro conteúdo? Você quer alguma coisa mais específica para você poder conseguir ver alguns outros tipos de classificações? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. E se você quiser continuar me ajudando aqui no YouTube, você pode se inscrever nesse canal, você pode curtir esse vídeo. Inclusive, você pode mandar esse vídeo para um coleguinha que também está estudando fonologia, que vai me ajudar bastante a ter mais seguidores, para que eu consiga passar mais informação de forma de qualidade e de quantidade, para as pessoas poderem entender melhor a gramática de um jeito mais simples. Inclusive, você pode também comentar alguma reclamação que você tenha, algum elogio ou algum pedido que você queira fazer. E se você quiser continuar estudando, você também tem o meu Drive, que tem tanto PowerPoint, lista de exercício, algumas explicações para você poder conseguir baixar e continuar seus estudos de gramática. E se você quiser vir estudar comigo, tem também o meu curso de gramática, que está aqui embaixo nos comentários para você poder verificar. Você vai fazer tanto os estudos comigo, das partes que são necessárias de gramática, como também fazer exercícios específicos e entender até mesmo as questões de outros vestibulares e como entender melhor a parte de gramática para ser útil para você. O vídeo vai ficando por aqui, muito obrigado por ter assistido e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!